Olá, sejam muito bem-vindos à aula de Química de hoje do Universidade para Todos e nós estamos dando continuidade ao conteúdo de grupos funcionais. Na aula de hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre os principais grupos funcionais, tá? Que você precisa estar relacionando as estruturas no seu cotidiano, porque sempre caem, volta e meia caem no Enem e você precisa estar por dentro de tudo para que essas questões sejam garantidas. Vamos lá, galera? E na aula de hoje, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre uma estrutura muito importante para vocês, tá? É uma estrutura que parece um pouco com a estrutura da cetona, mas ela tem umas diferenças aí que você não pode esquecer, tá? Inclusive, estão sempre confundindo os alunos no Enem. É incrível como essas estruturas confundem bastante os alunos. Então, eu quero que vocês não confundam essa estrutura aqui que eu vou estar mostrando para vocês com as estruturas que a gente já viu, especificamente a da cetona que a gente viu na aula passada, tá? Então, galera, eu apresento a vocês uma estrutura que parece com a da cetona, mas não é. Observem que existe uma grande diferença entre essa estrutura aqui, tá? Eu vou colar a estrutura da cetona aqui para vocês verem, tá? Ctrl C, aqui Ctrl V. Vou estar colocando ela bem ao lado aqui para vocês estarem observando as diferenças nessa estrutura. Olha só, existem diferenças nessa estrutura? Com certeza, né, galera? Olha só, nessa estrutura em azul, a gente observa uma diferença gritante. E qual é essa diferença gritante? Que nós não temos esse CH3 aqui como na estrutura da cetona, tá? Lembrando que nós já vimos essa estrutura na aula passada, essa estrutura da cetona, tá? Que a terminação dos compostos associados à cetona são terminação ona, e há uma grande diferença porque a cetona é esse grupo C-O, que a gente costuma chamar de carbonila, e que também está presente nesse composto aqui, né? Que a gente está vendo ao lado, ó. Aqui tem C-O, aqui também tem, aqui tem CH3, aqui também tem, aqui tem CH3, porém neste caso aqui não tem. Então parece, mas não é, né? Porque essa estrutura que você está conhecendo hoje, na aula de hoje, é simplesmente a estrutura dos aldeídos, tá? E na estrutura do aldeído, tá? A terminação dos compostos orgânicos associados aos aldeídos, né? São chamados de... estão associados à terminação AL, tá? AL é a terminação associada aos compostos orgânicos oriundos dos aldeídos, tá? Butanal, pentanal, propanal, né? Hexanal, ciclobutanal, ciclopentanal. Você pode ver isso, sim, associado aos aldeídos, tá? Então, a estrutura, a grande diferença dessas estruturas está especificamente, olha só, no carbono e do hidrogênio, né? Se você for parar para analisar, no caso do aldeído você tem um hidrogênio e no caso da cetona você tem um CH3 vizinho ao C-O, a carbonila. Sim, porque agora você vai chamar essa estruturinha C-O de carbonila, tá? Vou até colocar aqui para vocês não esquecerem, tá? Essa estrutura aqui vocês vão chamar de carbonila, tá bom? Essa carbonila é o que? C-O, que eu quero que vocês, a partir de hoje, né, estejam chamando essa estruturinha aí. Então, essa carbonila, que faz parte aí dessa molécula, ela é de fundamental importância, porque ela está presente na molécula, em grande parte dessas moléculas, tá? Olha aqui. Que a gente está vendo C-O, C-O, e você tem que pegar a grande sacada, a grande diferença está no tipo de ligação que essa carbonila está fazendo com os seus elementos adjacentes, os elementos mais próximos ali, né, na cadeia. Então, nesse caso do aldeído, ele sempre tem um hidrogênio no lugar do CH3, e no caso da carbonila, da cetona, nós temos aí carbonos CH3 vizinhos a essa carbonila. Aqui nós temos um hidrogênio no lugar de um carbono CH3 e aqui nós temos dois carbonos CH3 vizinhos aí. Então, galera, já que você já consegue diferenciar essas estruturas, agora nós vamos falar especificamente, né, particularmente dos aldeídos, né? Então, no caso dos aldeídos, não muito diferente das cetonas, né?
eles possuem, claro, uma certa polaridade direcionada para o oxigênio nessa molécula, né? Nós temos isso porque o oxigênio, ele tem uma densidade de carga parcial negativa associada à eletronegatividade, então ele tem uma grande tendência a absorver elétrons, né? A atrair elétrons nessa estrutura. E você também tem que observar que essa estrutura, gente, ela possui um hidrogênio aqui, mas esse hidrogênio, ele, diferente das estruturas dos ácidos, por exemplo, ele não tem condições de sair com facilidade não, tá? Nessa estrutura do aldeído. Então, nós temos uma estrutura do aldeído, né? Essa estrutura também, né, igualzinha à tendência da geometria molecular da cetona, possui uma geometria trigonal plana, nesse caso aqui, né, no caso dessa estrutura, ele tem essa característica devido ao carbono estar formando essa dupla ligação. As interações dos aldeídos são interações mais fraquinhas mesmo, tá? Também são do tipo de polo induzido, tá bom? Depende um pouco dessa estrutura. É possível que você veja estruturas de aldeídos com dipolo induzido permanente, mas a grande maioria dessas estruturas são de polo induzido. São estruturas que possuem grande tendência à apolaridade, tá? Elas possuem um ponto de ebulição também bastante baixo. Existem alguns pontos de ebulição que variam dependendo do tamanho da cadeia e de outras particularidades, mas na grande maioria dos aldeídos, né, é possível que você observe em estruturas que há uma certa apolaridade. No entanto, a ligação carbono-oxigênio tem uma polaridade moderada associada à carbonila aí, tá bom? É claro que é muito mais eficiente o efeito indutivo por parte dos carbonos de estarem doando densidade eletrônica para o oxigênio e com isso facilitando um direcionamento maior da nuvem eletrônica para o oxigênio na cetona, do que no caso aqui esse hidrogênio não está contribuindo muito lá, muitas essas coisas para fornecer densidade eletrônica para o oxigênio do aldeído não, tá bom? Existem essas poucas diferenças aí. E não poderia esperar também para mostrar uma outra estrutura para vocês hoje, exatamente, uma estrutura muito parecida. No entanto, ao invés desse hidrogênio estar aqui, nós vamos ter o grupo OH. Então essa aqui, gente, já é uma outra estrutura completamente diferente, de um outro composto completamente diferente, que não é um aldeído, que não é uma acetona, que eu vou estar mostrando para vocês na aula de hoje, que essa estruturinha aqui é a estrutura dos ácidos, ácidos carboxílicos. Muito prazer, ácido carboxílico, né? E que a gente vai sempre estar chamando, né? Está associando na nomenclatura a ácido, você vai botar o nome, ácido, né? Com terminação, gente, oico, tá? Então nós temos aí, a gente vai chamar ácido propanóico, ácido butanóico, ácido pentanóico, dependendo do tamanho da cadeia aí, tá bom, gente? E nesse caso aqui, diferente das outras estruturas que a gente viu, há uma grande polaridade, né? Há um deslocamento da nuvem eletrônica para o oxigênio, mas para esse oxigênio também há esse deslocamento, né? Mas aqui a gente já vai ter um deslocamento bastante acentuado para essa região, se a molécula obtiver mais carbonos, né, na estrutura. Então aqui geralmente, gente, eu vou colocar o Rzinho aqui para mostrar que essa cadeia ela pode ter mais de milhares de carbonos, né? Então com isso, o que a gente pode estar considerando aqui? Que existe nessa estrutura, né, uma maior polaridade, ora bolas. Nós temos aqui dois átomos de carbonos, né? Dois átomos de oxigênio. Essa presença dos oxigênios nessa molécula conferem, gente, uma maior polaridade, né? Uma polaridade acentuada, tá? Principalmente no carbono dupla O, tá bom? É importante que vocês levem isso em consideração. E por que eu tô falando de carbono dupla O especificamente nesse quesito? Porque diferente da ligação do grupo OH,
Quando eu tenho um carbono dupla O na estrutura, eu tenho aí uma grande possibilidade de deslocamento muito mais eficiente da nuvem eletrônica. Exatamente. E com isso, o que acontece? Ocorre um enfraquecimento dessa ligação aqui que vocês estão vendo, né? Como assim? Vamos entender, né? Olha só, é como se aqui cada uma dessas ligações estivessem contribuindo aqui para o oxigênio arrancar a nuvem eletrônica, né? Então nós vamos ter como se fosse um efeito indutivo, né? Esse oxigênio, na verdade, não é nenhum efeito indutivo, mas a gente fala que um deslocamento da nuvem eletrônica para esse oxigênio. Mas entre esses dois oxigênios, o que possui a polaridade mais acentuada é o da carbonila. Então, com isso, o que acontece? Esse hidrogênio, ele tende a ficar mais fraco, essa ligação ela tende a ficar mais fraca, né? E com isso, esse hidrogênio, ele tende a conferir a acidez da molécula, né? Por quê? Com a facilidade da sua saída, né? Facilidade de remover H mais dessa estrutura. É fácil remover esse hidrogênio com certeza. E com isso você tem aí o porquê dessa estrutura de ácido carboxílico, né? Que a gente está falando aqui, ela ser considerada um ácido, tá? É grandemente, exclusivamente por isso, pela possibilidade de deslocamento da nuvem eletrônica para o grupo C-O. E com isso a gente tem uma facilidade de remover o grupo do hidrogênio. Essas moléculas, elas geralmente, gente, elas têm uma interação mais forte, bem mais forte, tá? A interação intermolecular aqui, né, que a gente vai estar considerando é do tipo ligação de hidrogênio. E por que ligação de hidrogênio? Né? Porque especificamente nós temos o grupo OH. Isso já confere uma grande possibilidade de ligação de hidrogênio na estrutura. Então nós temos aqui uma interação bastante forte, graças à presença do oxigênio e do hidrogênio na estrutura. Eu vou até pintar isso aqui para ficar mais fácil para vocês estarem avaliando, analisando, tá? De uma cor diferente, tá? A ligação aqui, ó, ligação de hidrogênio. Vou colocar aqui de hidrogênio, tá? Ligação de hidrogênio é uma interação muito forte e isso faz com que a gente possa ter um ponto de ebulição maior também, né? Então, outra coisa que isso aqui vai resultar no aumento do ponto de ebulição dessa estrutura. São estruturas de pontos de ebulição bastante elevados, ó, muito elevados. Com isso, essas estruturas são mais polares, né? Além de tudo, elas têm uma possibilidade de se misturarem com a água com toda certeza, por conta do tipo de interação intermolecular, do tipo de interação que a água também compartilha, que é a ligação de hidrogênio, né? Que nós estamos aqui considerando. Então, gente, basicamente, essa estrutura que a gente estava falando, que a gente está mostrando aqui para vocês hoje, é uma estrutura bem simples, é uma estrutura que você está vendo, comparando com as outras, né? E a única diferença entre elas é a ligação em relação à carbonila, né? Quais grupos estão ligados à carbonila? No caso do ácido carboxílico, nós temos o grupo OH ligado à carbonila, né? E o CH3, o resto da cadeia do outro lado. No caso do aldeído, nós já temos aqui o hidrogênio sozinho. Então, nós temos aí o hidrogênio ligado à carbonila e do outro lado a continuação da cadeia carbônica. E no caso das cetonas, novamente revisando as cetonas, nós temos somente grupos carbono ligados à carbonila. Então, nós temos aí o porquê de acetona ser acetona, o porquê de o aldeído ser o aldeído, né? E porquê dos ácidos carboxílicos, como vocês estão observando, serem ácidos carboxílicos, especificamente serem chamados de ácidos, né? Tem a ver com a facilidade de remover hidrogênios aí dessa estrutura. E essa é uma das estruturas que possui uma mais acentuada polaridade no grupo C dupla O e também permite a possibilidade de solubilidade em água e interação de ligação de hidrogênio, o que resulta num ponto elevado de ebulição, na grande polaridade dessa estrutura, tá? E na elevada acidez também, tá bom? Pessoal, é basicamente isso, tá?
na aula de hoje que eu queria estar trazendo para vocês. Nas próximas aulas nós vamos estar falando dos álcools, tá? Que é muito importante. E, é claro, tá? Dos ésteres e dos éteres, para que vocês tenham um conhecimento, uma noção maior dos grupos funcionais que caem no Enem. Até mais, galera. Um forte abraço a todos.